descubra o incrível legado de Roboão. Entre escolhas desastrosas e redenção divina, a história desse rei bíblico é um poderoso lembrete sobre as consequências de nossas decisões e a misericórdia inabalável de Deus. Roboão foi o príncipe herdeiro de Israel, filho de Salomão e neto do rei Davi. Ele cresceu durante o apogeu do reino de Israel, quando seu pai era conhecido por sua extraordinária sabedoria e inimaginável riqueza. Entretanto, Roboão testemunhou a queda desse esplendor. Após a morte de Salomão, o povo de Israel procurou Roboão em busca de alívio das pesadas cargas de trabalho e tributos. Ele enfrentou um dilema: ouvir os conselhos dos anciãos, que sugeriam a redução das cargas para garantir a lealdade do povo, ou seguir os conselhos dos jovens, que o encorajavam a manter a rigidez do governo. Infelizmente, Roboão optou por este último conselho, resultando em uma revolta liderada por Jeroboão, que estabeleceu o reino de Israel ao norte. Esta divisão, ocorrida durante o reinado de Roboão, marcou um ponto crucial na história de Israel. O reino unificado foi despedaçado, dando origem a dois reinos distintos: Israel ao norte e Judá ao sul, com Roboão como o primeiro rei deste último. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita, o que complicou seu ambiente familiar. Salomão, seu pai, desobedeceu às instruções divinas ao acumular várias esposas e concubinas, e inclusive adorou os deuses estrangeiros de suas esposas, incluindo Milcom, o deus amonita. Essas práticas idólatras influenciaram a vida de Roboão, que também manteve um harém considerável e teve muitos filhos e filhas. Roboão casou-se com Maalate e Maacá, também conhecida como Micaia. Maalate tinha ligações com a linhagem de Davi, enquanto Maacá era possivelmente uma descendente de Absalão. Juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeú, Semarias e Zaã. Roboão, estrategicamente, designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum para garantir a segurança do reino. Apesar de suas escolhas infelizes e do ambiente complicado em que cresceu, Roboão é uma figura marcante na história de Israel. Sua decisão de seguir os conselhos dos jovens em vez dos anciãos resultou na divisão do reino, deixando um legado que perdurou por gerações e moldou o destino do povo de Israel. Essa divisão entre Israel e Judá não apenas separou as nações geograficamente, mas também influenciou profundamente suas trajetórias políticas, religiosas e culturais, deixando uma marca indelével na história bíblica. O reinado de Roboão foi caracterizado por desafios e decisões que alteraram irreversivelmente o curso da história de Israel. Ele governou por 17 anos. Roboão assumiu o trono de Israel num período turbulento, marcado pelo descontentamento popular, devido às políticas opressivas de seu pai Salomão. Estas políticas incluíam pesados impostos e trabalho forçado, levando os israelitas a expressar uma insatisfação insustentável. A situação atingiu um ponto de ebulição durante uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram um alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Roboão, influenciado pelos conselheiros jovens, respondeu às demandas do povo de forma arrogante e provocativa, ignorando os conselhos dos anciãos de Israel. Ele decidiu aumentar ainda mais as obrigações dos israelitas, um erro fatal que resultou numa grande revolta. Esta revolta dividiu o reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Esta divisão não apenas representou a rejeição a Roboão, mas também a casa de Davi. Roboão tentou reafirmar sua autoridade militarmente, reunindo um exército considerável, mas sua tentativa foi frustrada pela intervenção divina através do profeta Semaías. Deus deixou claro que a divisão do reino era sua vontade e proibiu Roboão de iniciar uma guerra civil contra as tribos do norte. A tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o seu reinado. No entanto, Roboão sempre pareceu mais preocupado com ameaças externas, particularmente do Egito e dos filisteus, do que com o reino do norte. No início de seu reinado, ele investiu na fortificação de cidades, especialmente ao leste e ao sul de Jerusalém, criando uma linha de defesa robusta. Estas fortificações não apenas protegeram contra invasões, mas também consolidaram sua autoridade sobre as regiões internas de seu reino. Enquanto Roboão focava em fortalecer militarmente o reino, espiritualmente a situação deteriorava-se. Inicialmente, tanto Roboão quanto o povo
demonstraram lealdade ao Senhor. No entanto, após 3 anos, quando o reino de Judá estava estabelecido e fortalecido, Roboão e seus súditos se desviaram. Eles adotaram práticas idólatras, construindo postes ídolos, altares e santuários onde rituais pagãos eram realizados. Esta idolatria provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque invadiu o reino de Judá, impondo a Roboão seu maior desafio. Esta invasão egípcia foi uma punição divina pela apostasia de Judá. Assim, o reinado de Roboão, marcado por escolhas infelizes e desobediência a Deus, deixou um legado de divisão e decadência espiritual para o reino de Judá. A invasão de Sisaque é confirmada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, representando uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. Esta ofensiva expôs a vulnerabilidade política e econômica de Judá, sendo um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recentemente fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital, Jerusalém, saqueando os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor, em resposta à palavra divina trazida por Semaías. Deus teve misericórdia de Judá, poupando Jerusalém da destruição total, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. Roboão foi forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro feitos por seu pai Salomão, substituindo-os por escudos de bronze, o que evidenciou sua completa humilhação. A glória do reino que impressionou todos durante os dias de Salomão tinha desaparecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão foi verdadeiramente tumultuado, seu legado uma mistura de sucessos e fracassos. Embora ele seja lembrado nas páginas bíblicas como um rei que fez o que era mal, pois não dedicou seu coração para buscar ao Senhor, em 2 ocasiões ele demonstrou obediência à voz de Deus, evitando assim que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre seu reino. Apesar de não ser um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda restaram aspectos positivos em Judá durante seu reinado. O governo de Roboão foi marcado por desafios internos e externos. Suas decisões tiveram repercussões duradouras para todo o povo de Israel. A história de Roboão serve como um alerta sobre a importância da sabedoria, humildade e fidelidade a Deus. Após o fim de seus dias, Roboão foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Abias reinou em seu lugar. Compartilhe nos comentários se você já conhecia a história de Roboão na Bíblia. Inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos como esse. Obrigado por assistir.